Abrimos esse bloco falando que no mês da conscientização do autismo, a gente bate um papo sobre a lei que dá prazo indeterminado para os laudos de pessoas autistas. Essa lei completou agora 1 ano e ela foi de autoria do deputado Paulo Correa Júnior, do PSD, ou seja, saiu aqui da Assembleia Legislativa. Essa proposta beneficia cerca de 460 mil paulistas e foi aprovada no final de 2022. Teve inclusive derrubado pelos parlamentares aqui da casa. Para falar mais sobre esse assunto, recebo em nossos estúdios Luciana Toledo Nis, especialista em direitos fundamentais e de família. Seja bem-vinda. Bom dia, Luciana. Bom dia, Mariana. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós é que agradecemos a sua presença aqui para poder bater um papo como esse sobre um tema desse tão importante. Vamos começar explicando para as pessoas qual a relevância dessa lei que agora, como nós dissemos na abertura, já completa 1 ano, ou seja, os laudos agora não têm mais validade, prazo indeterminado. Isso. É de extrema relevância, né? Porque antes dessa lei, aqui em São Paulo, os laudos eles deveriam ser remetidos a cada 6 meses. Então isso trazia uma sobrecarga, né, para as famílias, para os cuidadores das pessoas com transtorno do espectro autista e para os próprios autistas, né? Porque é um processo cansativo e que demanda muito dessas pessoas e inclusive gera muita ansiedade. Então, limitando, né, essa questão, não tendo que refazer esses laudos por períodos determinados e tendo um laudo permanente, isso facilita muito, né, e desburocratiza os processos relacionados a essas pessoas. E aí eu imagino, como você disse, né, quando há a desburocratização, a tendência é que haja também um aumento pela procura desses laudos. Isso corresponde à realidade do que você vê no dia a dia? Sim, corresponde porque facilita, né? E não tendo que refazer, então como nós falamos aí no início, facilitando esse processo, aumenta a demanda, aumentam os laudos e, consequentemente, facilita a vida por buscas, por exemplo, de tratamentos, de medicação, né? Então aumenta e facilita todos esses processos. Vamos falar um pouco o que esse laudo, né, o que essa carteirinha posteriormente que a pessoa pode tirar também dá acesso a uma série de coisas, inclusive ao transporte, né, a bancos, entrada também, enfim, além dessas entradas, há uma série de tratamentos especiais, como você disse. Sim, também é possível hoje, na realidade antes dessa lei, né, que agora completou 1 ano, mas se possibilitou a emissão dessa carteira, como você falou, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Essa carteira ela é muito importante porque o autismo ele é uma deficiência que não é visível, né? Então, ela identifica, assim como aquele cordão de quebra-cabeças, né, que as pessoas usam também, a carteira ela facilita a identificação. Com essa carteira e também com o laudo, as pessoas com esse transtorno, elas têm acesso a todos os direitos que todas as pessoas com deficiência têm. Porque, inclusive, em 2012, ficou determinado em lei que as pessoas com TEA, elas são equiparadas às pessoas com deficiência, elas são pessoas com deficiência. Então, todas as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com TEA, têm direito, né, tem direito a diversos direitos, né? Elas podem efetivar esses direitos, como, por exemplo, como você bem falou, Mariana, a possibilidade do transporte gratuito interestadual. Mas, para isso, nessa questão específica, elas têm que comprovar carência, né? Então, carência financeira. E aí, sim, elas têm esse direito. Dentre outros direitos também. Essa questão financeira, comprovando-se essa dependência econômica, também é possível ter direito ao benefício da prestação continuada. Mas aí o que deve se comprovar? Além da condição da deficiência, deve se comprovar também a renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se você considerar uma família com 4 pessoas, cada uma delas deve receber somar a renda de todas, dividir por 4, cada uma recebendo aproximadamente R$350, tem direito ao benefício da prestação continuada.
Direito à rede regular de ensino, né? Então não é necessário, pelo contrário, né? Incentiva-se que a criança com autismo, que ela vá para a rede regular de ensino, e a escola ela não pode negar a matrícula, seja ela da rede pública ou da rede privada, né? Caso ela negue por conta dessa situação, existe um pagamento de multa, né, fixada uma multa, e tudo aquilo que a criança precisar na escola, ela tem que receber todo o auxílio. Então, tanto com relação ao ambiente, quanto com relação a materiais, a professores, a auxílio. E na rede privada, não pode ser cobrado nada além na mensalidade dessa criança, porque é obrigatório que a escola seja adaptada. Tem a questão também do trabalho, né? Então nós temos a lei de cotas, então a pessoa tendo qualquer tipo de deficiência, incluindo o TEA, as empresas a partir de 100 funcionários, elas são obrigadas a reservar vagas, aí que variam de 2% a 5%, né? E se não reservarem essas vagas, também ficam sujeitas à penalidade, né, de multa. Então, são, dentre outros direitos, a isenção em São Paulo do IPVA, também isso é uma novidade, se não me engano, a partir de 2001 aqui em São Paulo, isentou-se, né, não só as pessoas com deficiência mental, física, sensorial, mas também o seu representante legal. Isso era uma coisa que a gente falava bastante, né, porque antes era só os deficientes físicos, mas o deficiente mental, dependendo da situação, intelectual, né, hoje a gente fala intelectual, dependendo da situação, ele pode não dirigir o carro, mas ele pode ter, né, o pai, a mãe, um motorista que dirige o seu carro, então também estendeu-se esse direito da isenção do imposto na compra de automóveis. Agora, doutora, o que é necessário para que as pessoas consigam esse laudo de forma indeterminada? Na realidade, é um laudo que ele pode ser emitido tanto pela saúde pública quanto pela privada. E aí, em cada caso, são requeridos outros documentos também, né? Então, por exemplo, como eu falei, na questão do IPVA, da isenção, então tem que ter documentos específicos, né? Declarações, atestados, mas esse laudo que ele é permanente e que em tese ele seria suficiente para comprovar a condição do transtorno, né? E aí para cada caso verificar a documentação necessária, ele pode ser emitido tanto pela saúde pública quanto pela saúde privada. E tem limite de idade, por exemplo, para a pessoa dar entrada ao pedido desse laudo? Não tem, porque, inclusive, essa é uma questão importante também, o autismo ele pode ser diagnosticado a partir até 6 meses, 12 meses, né? Normalmente ele é diagnosticado entre 4 e 5 anos, o que já se diz que seria um diagnóstico tardio, mas muitas vezes nós vemos situações como antigamente nós não tínhamos acesso a tantas informações, muitas pessoas conviviam com o TEA, mas não sabiam, não era identificado. Então nós temos hoje muitos adultos que têm o diagnóstico apenas após a maioridade. Então esse laudo ele pode ser emitido tanto a partir do diagnóstico, né, que pode acontecer tanto na infância quanto na adolescência e na fase adulta também. E aí, doutora, para que a gente possa finalizar, é importante a senhora trazer para a gente, juridicamente, né, para resguardar o direito das pessoas e das famílias também, das pessoas que têm o transtorno do espectro autista, qual a importância dessa lei que completa 1 ano? Como eu falei, ela vai facilitar muito, né, porque além de ser um processo cansativo, que gera angústia, ansiedade para a pessoa que tem o TEA e para os familiares e cuidadores, se você tivesse, como era anteriormente a essa lei, né, que revalidar esse laudo a cada 6 meses, isso dificultaria, por exemplo, na aquisição dos remédios, né? O Estado ele fornece a medicação, mas se eu estou com um laudo que venceu e eu preciso da medicação, eu vou precisar renovar esse laudo para então ter acesso à medicação. Assim como aos tratamentos, né? Porque existem diversas terapias que essas pessoas realizam para a melhora da comunicação, da interação social. E aí, se eu tenho um laudo que vence, eu preciso refazer. E aí, enquanto ele está vencido e eu não consigo a revalidação desse laudo, eu fico sem acesso, por exemplo, a tratamentos e medicamentos. Bem, nós agradecemos demais a presença no Estúdio Alesp de hoje da doutora Luciana Toledo Nise, especialista em direitos fundamentais e de família. Doutora, ótimo dia, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, ótimo dia também.